adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, sim, Tu és Jesus, Filho de Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei, de é o meu Deus, e todos hão. Quão grande é o meu Deus. Diga mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome é o Teu, digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sim, sobre todo nome é o Teu, digno de louvor. Cantarei, de é o meu Deus, o que nos lava dos pecados e o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, graças ao sangue, graças ao Teu sangue, graças ao Teu sangue, meu Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, graças ao Teu sangue, graças ao Teu sangue, meu Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavar, mais
mais alvo que a neve. Se você puder fechar seus olhos, levantar suas mãos e agradecer àquele que verteu sangue por mim e por você, e bendizer o nome daquele que entregou a sua própria vida para salvar a minha e a você. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavar, mais alvo que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Aleluia. Segunda-feira passada, recebemos o pastor Danilo Figueiras, de Ribeirão Preto. Hoje, pastor Elias Dantas. E eu tenho muita alegria de tê-lo aqui nesta noite, nessa reunião de portas fechadas, para compartilhar conosco os atos de Deus nesse tempo. Amém? Pode vir. As demais apresentações eu faço, você faz. Sou seu amigo. É mais que isso. Deus faz coisas que assustam. Um brasileiro, reitor de uma universidade em Nova York, a Nyack College em Nova York. É coisa que só Deus faz. Só Deus faz para isso. Nordestino, cabeça big head. Big head. Big head. E tem sido um instrumento de Deus. Tem recebido dezenas de brasileiros que vão cursar em Nova York, um curso superior, e ele tem sido o canal de Deus até para bolsa de estudo. Ele vai falar quais são os cursos que tem lá na universidade. A gente arranja alguns alunos hoje aqui. E tem sido bênção, tem sido canal de Deus para muita gente. Mas não apenas isso, o maior título que esse homem tem, e eu como a gente tem andado com certa proximidade, é ver alguém que é totalmente apaixonado pelo crescimento da igreja. Talvez seja, não sei, pode ter outro, mas na minha agenda de conhecimento, é quem mais entende de missões no sentido global. E vamos ter espaço aqui para fazer perguntas. Mandamos colocar aqui o mapa do planeta, o globo, e você também vai poder fazer perguntas, que senão a gente fica só no nosso umbiguinho aqui, e a gente acha que a igreja é eu aqui, é pastor Silas na Penha, mas é muito mais que isso, mas é infinitamente mais que isso. Esse amado aqui não tem lugar no passaporte dele de carimbo. O passaporte dele não tem mais espaço. Ele é um homem global. Ele viaja o mundo todo. Eu brinco que é mais fácil achar ele num aeroporto. De qualquer canto do planeta você vai achar ele lá. Ele reside na América, nos Estados Unidos, mas ele vive praticamente no mundo todo. E nessa noite a gente tem uma oportunidade ímpar. Que Deus te use, mais uma vez. Obrigado, paz, meu irmão. Podemos sentar, irmãos e irmãs? A paz do Senhor. Amém. Que alegria, que alegria. Já não é a primeira vez, essa já é a terceira vez que a gente vem aqui no Bom Sucesso. E cada vez que nós aqui aparecemos,
ficamos mais entusiasmados. Está bonito aqui. É uma maravilha. Na última vez, estava colocando esse piso, lembra, pastor? Era uma poeirada, era gripe na certa aqui. Lá em cima não tinha nada ainda, lembra? A última vez. E agora hoje entrei ali por uma sala maravilhosa, já tomei um suco de manga. Isso aqui está ficando 5 estrelas mesmo, viu? É uma maravilha. Mas um prazer. O pastor pediu para a gente falar um pouco sobre a escola. NAIAC é uma universidade cristã, evangélica, comprometida com preparar pessoas com o melhor das nossas habilidades para servir no reino de Deus. Temos 50 bacharelados, temos 18 mestrados, vários doutorados. Os cursos mais populares da nossa universidade são psicologia, economia, enfermagem, música, educação. E aí temos um seminário paralelo, que faz parte da mesma corporação, que tem 1000 alunos preparando-se para o pastorado, ou para servir melhor na igreja, ou para o trabalho missionário. Ela foi fundada por um dos pais do movimento pentecostal, A.B. Simpson. Alguém já ouviu falar neste nome? Foi um dos 3 indivíduos que são listados como fundadores mundiais da Assembleia de Deus. Está nos documentos originais da Assembleia de Deus. Foi o nosso fundador. Está enterrado lá no nosso campus. De vez em quando chega um ônibus de coreano, das igrejas lá da Coreia, Assembleia de Deus, tal, aí se ajoelha ao redor do túmulo dele, ora. É aquela coisa que os coreanos fazem. Mas temos um campus em Manhattan, um prédio de 22 andares, na Battery Park, e temos o campus onde eu tenho o meu escritório, que é fora da cidade, mas vendo os prédios. Ali são 120 hectares. É grande, lá tem dormitórios para mais de 1000 alunos, casados, solteiros, tem tudo, são 19 prédios. E a escola é comprometida com levar o nome de Jesus a todo o mundo. Entre os nossos alunos, temos a honra de ter tido 23 alunos que deram suas vidas por Cristo, literalmente, foram mortos, mártires da fé cristã. Servindo como médicos, enfermeiros e educadores, 7 deles numa única noite no Vietnã. Quando foram mortos pelo Khmer Rouge, do Camboja, a guerrilha que entrou, havia mais ou menos uns 100 crentes no Vietnã, 100, em 1973. E da igreja cristã e missionária. E eles foram mortos. Os filhos eram ex-alunos nossos, servindo como um casal canadense, que era médico, educadores e enfermeiros, missionários. Alguns anos depois, os filhos do casal de médicos terminaram a escola na nossa universidade e foram para o Vietnã. E encontraram no Vietnã os sobreviventes daquela vila. E disseram, aqui estamos nós, vamos trabalhar no lugar dos nossos pais. Eu conheci um dos últimos sobreviventes, há 40 anos, ele esteve na nossa formatura o ano passado. E ele falou para aqueles jovens, cheios de entusiasmo e de amor pelos perdidos e por Deus. Ele falou para eles, vão embora, seus pais morreram aqui. E se o Khmer Rouge souber que vocês estão aqui, eles voltam aqui, vão matar vocês. Vão embora, seus pais já morreram. Aqui ele falou, como é que nós vamos embora? Se vocês são tão valiosos que valeram a morte de Cristo e dos meus pais, não tem lugar mais valioso para a gente estar, ficaram lá. E agora em março, a denominação cristã e missionária, que é uma denominação de linha pentecostal, lá na nossa universidade tem essa tradição. Agora em março eles levaram um dos nossos diretores, o Dr. Skels, para a solenidade de dedicação dos prédios no Vietnã, opção de coisa bonita que está acontecendo lá, mas para participar do batismo do crente número 1.200.000. Coisa fenomenal, coisa fenomenal. Quem é que pode me imaginar em sã consciência que alguém pode deter a obra do Senhor? Ninguém detém, a obra é santa. Essa é que é a maravilha, é sempre assim.
Então, essa é a nossa escola. Se alguém quiser estudar lá, a gente, como o seu pastor é do Global Kingdom, nós damos 50% de bolsa. É uma beleza. São $13 mil por ano de bolsa. Vai estudar lá. É verdade que tem outros $13 mil para pagar. Mas é uma belíssima bolsa. Você que morou fora sabe disso. E uma universidade de alta reputação. Temos 410 professores. Todos eles, 83% com PhD. Todos eles, quando vão ser contratados, inclusive quando eu fui contratado, muito tempo atrás, a gente tem que apresentar não apenas a nossa titularidade, os nossos diplomas, mas nós temos que, porque é alto nível, nós temos que escrever um tratado sobre quem é Jesus para nós. Se você não for um seguidor de Cristo, não tem, entre os 1000 empregados que temos lá, não tem um que não confesse que Jesus é o Senhor. Isso é uma raridade no mundo, é uma raridade. Então, sou muito feliz em trabalhar ali. A cada vez trabalho menos, porque cada vez eu viajo mais. São 50 países por ano que a gente viaja pela rede, o Global Kingdom. Então, sobra pouco tempo lá. Mas há outras pessoas, muita gente lá. É uma benção. Se um dia você for a Nova York, visite Nyack College. Se quiser estudar lá, achar que o inglês está bom e tem condições, nós ajudamos você aí. Olha, não havia nenhum brasileiro 11 anos atrás, quando começamos lá. Hoje já tem 25. Agora tem pessoas de 55 outros países, tem milhares de americanos estudando. Mas nós não nos envergonhamos do Evangelho. Porque ainda hoje, no século 21, nós cremos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim. Então, o pastor pediu para a gente falar sobre cristianismo no mundo na primeira metade da nossa abordagem aqui hoje. Porque eu não sei a seu respeito, mas eu fico aborrecido quando eu ligo a televisão, toda notícia que aparece do cristianismo é ruim. Você já notou isso ou não? Você liga a televisão, você compra o jornal, só falam mal. As pessoas falam, cristianismo está desaparecendo no Iraque. Já viu essa conversa, não? O ISIS está liquidando todo mundo. Cristianismo está em decadência em parte do continente europeu. E vem essas notícias complicadas. Pois bem, eu estou aqui para lhe afirmar que nunca tivemos tão bem. É porque a igreja, onde ela é muito antiga, ela tende a deixar de ser um movimento para virar um monumento. Tudo na vida fossiliza, se não passar por avivamento. Tudo fossiliza. Tudo na vida começa como um movimento, mais cedo ou mais tarde é um monumento. As preocupações mudam, aí você muda a preocupação de gente para patrimônio. Vira a conversa da igreja, você não tem mais desafio, é apenas manter o que tem. Aonde o cristianismo existe há 2000 anos, como é o caso da Europa, então você tem realidades da igreja acomodada, morta, sem jovens, porque jovem não fica em igreja que não desafia a tomar a cruz. Jovem ficar reunido para ler ata, para ficar só batendo palma e levantando mão, tem shows por aí que fazem melhor. Os jovens respondem ao desafio que um dia que você foi jovem respondeu: negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Quanto maior o desafio, mais eles seguem. Mas as igrejas que vão se virando monumento vão tolhendo os jovens, acabou a vitalidade. Vão pensando que nós idosos, eu sou avô, tenho 8 netos, nós mais idosos, nós tendemos a nos preocupar com o status quo. Nós queremos beleza, tudo isso é importante, queremos limpeza, queremos tranquilidade. Que coisa maravilhosa ter um ar-condicionado aqui, não é não? Tudo isso, mas se for só isso, se não exigir o grão de trigo cair na terra e morrer, para poder dar fruto, se não tiver um desafio grande, a igreja vai ficando uma igreja de velho, sem vitalidade. Ela vai ter, enquanto os velhos existirem, tem dinheiro, porque eles já têm a vida feita.
Mas o New York Times colocou um artigo aí esses dias atrás, dizendo que o pastor bem-sucedido do século, daqui a 25 anos, é o pastor que se especializar em fazer enterro. Falei, meu Deus do céu, porque o cristianismo virou uma igreja velha. A média de um cristão no mundo é 55 anos de idade. E a gente esquece que a média da primeira igreja, aquela que teve Jesus e os 12, Jesus era o mais velho com 30. Porque ninguém pode ser rabi de pessoas mais velhas. É sempre rabi de mais jovem. Não tinha um apóstolo mais velho do que Jesus. Movimentaço da mocidade. Então, o trabalho da criança, do adolescente, do jovem pode ser pouco, mas a igreja que impede é louco. Tem que soltar as rédeas. Deixa acontecer, porque um dia chamaram a gente de radical, de inovador, quando a gente era 40 anos mais novo. E agora a gente trata-os como nós fomos tratados no passado. É aqui agora. Então, aonde ela vai virando monumento, ela vai perdendo a vitalidade. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. E Deus provê o reavivamento. Porque aonde o evangelho nunca chegou, não há avivamento. Porque avivar, não há reavivamento. Avivar é trazer vida a quem está morto. Reavivar é trazer vida a quem já foi vivo. Então, aonde a igreja nunca havia chegado, está tendo avivamento. Vocês vão fazer pergunta, eu vou dizer aqui o que vocês quiserem, se eu souber. Mas aonde o cristianismo já existe há 2000 anos, há 1000 anos, há 500 anos, e você tem a 10ª geração dos filhos de algumas das famílias, onde ser cristão é mais manter a tradição da família do que conhecer Jesus. O que eles precisam é reavivamento. Eles precisam descobrir a beleza de conhecer a Cristo, que excede todas as riquezas da terra. E a gente está vendo isso, e se vocês perguntarem, a gente vai dizer em alguns lugares. Então, nós hoje, quando Jesus morreu e ressuscitou, haviam 500 crentes. 120 deles estavam aguardando a promessa. 300 e poucos viram Jesus ressuscitado, diz Paulo. Total, mais ou menos 500. Mais de 500, um pouco mais de 500, Paulo fala. Viram Jesus vivo. Hoje são 2 bilhões e 400 milhões. Nunca teve tanto cristão no mundo. Nunca teve tantos cristãos. É verdade que não está crescendo na velocidade que poderia, mas a seta está apontando para cima. O negócio é a seta não apontar para baixo. A velocidade de Deus é quem sabe e o esforço dos irmãos. Mas que a seta está para cima, está, louvado seja o nome do Senhor. Não é uma maravilha? Então agora você, dada essa introdução, você, de qualquer lugar que você está aqui, aí está o mapa do mundo, em 3 dimensões. Coisa está boa aqui, pastor Jair. E você escolhe o seu país, o que é que você quer saber, sua curiosidade. Vamos ver os atos de Deus, o que é que Deus está fazendo ali. Pode nomear. Coreia do Norte, porque ontem soltaram aquela bomba. Não diria que é o primeiro. O Laos deve ser o primeiro, a Somália com toda certeza é o primeiro. Mas faz parte dos 5 loucos. Mas quando a gente fala em Coreia do Norte é 60% do território chamado de Coreia Península, ou Península Coreana. Ela não tem a população da Coreia, a mesma população da Coreia do Sul, ela é metade, mas ela tem mais da metade do território. Um dia era um país só. Por quase 2000 anos eles foram um reino. Coreia do Norte. Houve uma guerra entre eles. Mas e aí dividiram e fizeram um armistício chamado da linha 18, que existe até hoje. Nunca acabou a guerra, estão em guerra, mas pelo menos não estão se matando. Agora, o que é interessante, perguntou sobre a igreja na Coreia do Norte. Eu não sei se você sabe, todo mundo fala do avivamento da Coreia, não fala? Que agora está acabando, nós temos que orar pela Coreia, porque o movimento está virando monumento e os jovens estão abandonando a igreja. Você vai naquela, por exemplo, a igreja Ioído, Full Gospel, que é a Assembleia de Deus, nossa tradição. Você vai lá na Assembleia de Deus e o pastor dele lá, o Dr. Ron Lee, é parte do Global Kingdom. E eu fui lá e ele falou, quantos jovens você tem na igreja? Ele falou, tem 20 mil. É muito jovem.
mas tem 400 mil membros. Quer dizer, é pouco jovem. Você entra na igreja, não tem um cabelo branco, só tem velho. Mas porque pinta, tem dinheiro para pintar. Num país onde a população de jovens até de 40 anos para baixo é 35% da população, eles têm 5%. Quer dizer, o pastor tem que aprender a fazer enterro bonito lá. Então está passando, e politizou demais, e os pastores que são venerados quase como deuses lá por causa do shintoísmo. Eu nunca me sinto tão constrangido na vida quando vou lá. Quando eu saio do gabinete depois do culto, falo, às vezes prega, saio, tem uns 300 de cada lado, até o carro se curvando diante da gente. E aquele negócio vai, meu Deus do céu. Tudo bem, é uma tradição cultural, mas o jovem não aguenta isso. Eles não querem saber disso não, eles usam calça jeans. Eles estão aí, estão noutra coisa, não estão mais naquela coisa. Então, situação difícil. Mas, para a sua informação, o avivamento da Coreia começou na capital da Coreia do Norte. Em 1907, entre os presbiterianos, é outro milagre. Pyongyang, a capital onde está esse louco lá hoje, o apelido da capital da Coreia do Norte, que não era Coreia do Norte, era a capital do território do Norte, não era país, era apelidada da Jerusalém do Oriente. No único ano, a igreja presbiteriana lá batizou, que foi a primeira denominação evangélica a mandar gente para lá, batizou 90 mil pessoas. Num ano. Era crente saindo parecia no avivamento, lembra do avivamento brasileiro? Assembleia de Deus, outros na década 50, 60, que tinha mais gente na janela do que dentro da igreja? Era o que acontecia lá. O grande apóstolo do trabalho missionário na Coreia foi um homem chamado Samuel Muffet, um missionário presbiteriano americano. A igreja cresceu, os olhos graúdos de ambos os lados aumentaram. Os coreanos disseram, queremos o controle, política. Os missionários falaram, não damos controle, a igreja é nossa. A igreja entrou numa crise. Eles convocaram 14 dias de jejum e oração. E ali eles jejuaram, a liderança, quase 1000 presbíteros e pastores, com os missionários, jejuaram e oraram. Jejuaram, mas jejuaram mesmo, não era tomando aguinha não, era jejum completo, 14 dias. E no 13º dia nada aconteceu até lá. No 14º dia, o presbítero Parker, que era o chefe do movimento dissidente lá, levanta e pede perdão publicamente aos missionários. Falando, nós somos uns ingratos, vocês saíram de sua terra, vocês não vieram dando de vida a centenas de vocês enterrados aqui, por amor a nós, e nós criando problemas, você nos perdoa? O Samuel Muffet levanta e diz, e nós não entendemos o Evangelho, nos perdoe, porque a igreja não é nossa, é de Cristo. Aleluia. E nós queremos controlar. Começou uma confissão de pecado, um mover do Espírito Santo de Deus, um avivamento que até hoje continua. A dosagem está menor, mas continua. A guerra veio, e como o norte faz fronteira com a China e tem 17 quilômetros de fronteira com a Rússia, foi por ali que a coisa veio, a infiltração comunista. E a guerra foi terrível, foram 6 anos de guerra, e muita perseguição, e chegaram finalmente a esse status quo, e os cristãos, muitos tiveram que fugir para a Coreia do Sul. E com eles plantaram as igrejas na Coreia do Sul. Você vê a igreja, só Seul tem mais de 6.000. É igreja para todo lado. Eles medem o tamanho da igreja pelo tamanho da cruz do lado de fora. Quem já foi a Seul sabe disso. À noite a cidade inteira é iluminada com cruzes, gigantescas muitas vezes. A pergunta é, como está agora lá? Só existem 3 templos, 3 prédios autorizados no país, cristãos. Um católico e 2 protestantes. Só 3, no país inteiro. Mas e quem falou que você mede a existência da igreja por prédio? Você mede por gente. Um amigo meu, Dr. Hong, pastor da Anyang Presbyterian Church, uma igreja de 13 mil membros,
a 16 quilômetros da linha divisória, me levou para ver umas coisas. Eu fui pregar na igreja dele, e ele então disse, eu vou te mostrar. Ele é apaixonado por missões e pela Coreia do Norte. Ele me deu um maço de cigarro, Marlboro, fechadinho. Eu falei, mas eu não fumo, amigo, sou crente. Falou, não, isso aqui é o que nós usamos para o trabalho missionário. Eu falei, cigarro? Aí ele falou, não é assim. Existe uma cidade que a Coreia do Sul construiu, industrial, no paralelo 18. Os gerentes são todos da Coreia do Sul e os empregados são da Coreia do Norte. Muitas indústrias para dar emprego para os coreanos do Norte, que os coreanos do Sul querem ver a unificação de novo naquela península. Então ele falou, muitos dos gerentes são da minha igreja. Então de manhã, como o coreano fuma muito, eles levam um maço de cigarro fechadinho e passa pelo detector lá, é cigarro, Marlboro, fechadinho, com plástico, com tudo. Aí ele abriu, falou, olha isso aqui, só que ao invés de cigarro, havia a Bíblia em miniatura dentro. Aí o cara, ele diz, como eles não deixam imprimir Bíblia, nem ter Bíblia na Coreia do Norte, o cara leva fechadinho, saiu do trabalho, vai para o pequeno grupo dele, é célula, a igreja, existem células lá. Chega lá, abre a carteirinha de cigarro, do Marlboro, tira a Bíblia, põe uma lupa, lê a Escritura. Não é uma coisa maravilhosa? É muito. Aí ele disse, olha isso aqui, era um caderno de anotações em branco. Falou, está em branco, não está? Tá. O gerente leva caderno de anotações em branco, mostra lá para o soldado coreano do Norte, que é quem fica na fronteira, não tem problema, não está limpo, vai junto com o lápis. Aí ele falou, olha aqui, colocou debaixo de uma luz infravermelha, era uma página do Evangelho de São João. Eles põem a luz infravermelha revela o texto que está ali, que a olho nu você não vê. Eu falei, como é que está o trabalho lá dentro? Ele falou, só minha igreja, nós temos 1.500 células lá dentro. É uma coisa maravilhosa. Eu conheci uma pastora na fronteira com a China, pastora Li, o marido dela é pastor Lu, então é pastor Li Lu. Na província de Harbin, que faz fronteira com a Coreia do Norte, tem 300 mil coreanos lá do Norte, que imigraram para dentro da China. Ela pastoreia uma igreja de 15 mil coreanos do Norte. E o marido dela, o pastor Lu, é o presidente da a Christian Council, e eu preguei na igreja dele na China, não é coreana, chinesa. A Hallelujah Church em Harbin, 36 mil membros. Templo impressionante, maravilhoso. É uma coisa fenomenal. Então isso é só para dizer, você pergunta quantos tem? Nós não sabemos, mas que tem. Porque a fonte do avivamento começou ali. Só está esperando cair esse louco. Temos que orar a Deus para que o doido que é o Trump não jogue uma bomba lá e comece a coisa toda e que no final das contas sofre o mundo inteiro, e nós temos muita gente lá dentro, muita gente de Cristo, que está aguentando aí, já é filhos e netos do avivamento, que não conseguiram sair e mantêm a fé. O sofrimento é o maior instrumento de purificação da vida de qualquer pessoa. Tem muita gente purificada lá. É uma maravilha. Amém? Vamos lá, o que mais? Canadá, uma bela pergunta. Lá, Canadá. Eu tenho o privilégio de ser cidadão do Canadá. Eu morei muitos anos plantando igreja. O Canadá é um desafio, porque é um dos países mais ricos do mundo, são 34 milhões de habitantes. Eu peguei 43 abaixo de zero lá. Um carioca indo lá deve amar. Então, o Canadá, temos que lembrar que um dia, o Canadá foi colonizado por o lado de Montreal, que é a província de Quebec, Newfoundland. É interessante, o Canadá foi colonizado pelos franceses, a parte, olhando do mapa de cima da direita, até Saint John, a província de São João, a província de Quebec, pelos portugueses, que ninguém fala nisso, Labrador e a província de Newfoundland, onde o Titanic afundou, porque até a Segunda Guerra Mundial, a província de Newfoundland era Terra Nova, era nome português. Eram os nossos colegas portugueses que iam lá pescar bacalhau, que tem abundante lá. Portugal não tem bacalhau.
Ele importa da Noruega e do Canadá. E então era tanto português, e ainda é, naquela região, que o nome da província, do estado, era Terra Nova. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, mudaram para Newfoundland, que é a Terra Nova recém-achada. Então, Canadá, dos 34 milhões de habitantes, o cristianismo perde membros todos os anos. O cristianismo do pequeno I, igreja, tá certo? Do pequeno C. Porque o cristianismo do grande C, o purificado, o nascido de novo, o arrojado, o corajoso, esse cresce. Então você tem que entender que há sempre essa dinâmica entre a igreja do grande I e a igreja do pequeno I. Jesus nunca prometeu que a igreja do pequeno I, que ficou liberal, avacalhada, tem pastor no Canadá que é ateu. Uma pastora ateu. A denominação tentou pôr para fora, ela ganhou na justiça o direito de continuar pastora, e tem congregação, ela tem gente. Pastora ateia, porque é possível fazer a obra de Deus sem Deus. Não é possível ter vida sem Deus, mas é possível fazer o ritual. Então ela faz o ritual. A gente fala deles lá, mas quantas igrejas por aí afora, talvez até na nossa denominação, vai pelo ritmo, mas Deus está distante, não se ora mais, não se busca mais, vai apenas, você aprende o ritmo, Pai do Senhor, cumprimento, dá um abraço, Pai do Senhor, mulher com mulher, homem com homem, aqui para não dar rolo, aquele negócio, a paz do Senhor, fica em pé, senta, tal, vai lá na frente, fala em língua, aquele negócio, você segue o ritmo, mas falta a autenticidade, falta a vida. Lembra que o livro de Apocalipse, uma das igrejas tinha nome do que vive, mas estava morta. Todo mundo que entrava de visita lá falava, essa igreja é viva, mas dentro era hipocrisia pura. E tem muitas dessas coisas lá no Canadá. A população canadense, minha irmã, frequentando igreja, é só 7%. 7%. A população que se diz cristã é 61%. Mas desses, a notícia boa é que era 5%, agora já é 7%. Isso significa que nos últimos, de 2010 para cá, o cristianismo do grande I aumentou em 70 mil pessoas. Então, toda a moeda você vê ou a tragédia ou a esperança. No Canadá, eu prefiro ver a esperança. Tem muita, e quem está trazendo vida para o Canadá, como também na Europa, porque o Canadá é o país mais europeu do continente. Quem está trazendo vida para o Canadá são os imigrantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil. É lindo você ver aquelas igrejas. Aí o canadense racista, ele diz, isso aí não é canadense. Falou, não é o canadense que ele imaginava, mas ninguém tira mais esses imigrantes de lá. É a nova Canadá. E a nova Canadá, você tem igrejas chinesas explodindo de gente, literalmente. É tanto chinês em Vancouver que a cidade está, popularmente falando, é chamada hoje de Chinacouver. E lá você vê igreja em todo canto, porque Deus vai fazendo assim, esse povo missionário natural. Porque onde você vai no mundo, você vê um chinês, tem um restaurante chinês, tem noodles, tem arroz chinês. Onde você vai tem chinês, pois Deus está trazendo avivamento na China e trazendo avivamento entre os chineses no mundo, porque eles já são, por natureza, peregrinos. Onde vão pregando o Evangelho. Então, há muita esperança no Canadá. Alguém fez mais alguma pergunta? Singapura. Não é Pingapura, né? Alguém sabe onde está Singapura ali ou não? Ali, está vendo o Oceano Índico? À direita você tem a Indonésia, aquele que faz um negócio mais ou menos assim de ilhas, são 4.000 ilhas, e no cantinho, perto daquela azul ali, você tem Singapura, faz fronteira com a Malásia. Singapura é um dos países fenomenais no mundo, é chamado País Jardim, é flor para todo lado, a temperatura o ano inteiro quando está muito frio é 25, quando está muito quente é 35. É uma coisa fenomenal, é flor, é progresso e é caro. Eles agora construíram uma rua
ligando o topo dos prédios de 60 andares. Lá tem restaurantes, tem árvores, tem tudo. São 4 quarteirões. É um negócio todo diferente. Singapura foi organizada e o país, para mim é lindo, mas é um inferno. Você já pensou você morar num país que tem 12 quilômetros de largura e 50 de comprimento? E depois que você andou isso aí, você sair daqui para o recreio. E você já tem que mostrar passaporte? Horrível. Esse é Singapura, mas é lindo. E quando ele foi organizado, porque a Malásia não quis, porque os habitantes são muito chineses, os malásios são malaios, muito preconceito. Quando acabou a guerra, os ingleses perguntaram, vocês querem? Ele falou, não, esse povo não queremos não. E aí Singapura hoje é muito mais rica do que a Malásia. Foi organizada com, literalmente, 4 seções. Uma seção budista, uma seção muçulmana, uma seção hindu e uma pequena seção cristã. Para não dar guerra. Toda conversa lá é harmonia, harmonia, harmonia. Mas o país cresceu. Singapura é uma cidade grande, linda. E o cristianismo alcançou a mocidade. Nós temos 3 membros da rede que são de Singapura. Um deles, só de jovens na igreja, tem 23 mil jovens. Pensa comigo. Agora está um problema, porque eles passaram uma lei proibindo a conversão, o sugestionamento proselitista, é o nome que eles usam, que ele está criando uma tensão, porque o número de indianos e o número de muçulmanos se convertendo está exagerado. Porque o cristianismo era 12% da população, agora está se falando em 20% da população. Crescer 1% num país, são milhares de pessoas convertidas. Ganhar 1% não é fácil, é a ciência da estatística. E você vai em Singapura, é tão bonito. As igrejas estão vivas. Nós vivemos uma fase maravilhosa. Singapura na verdade, é a porta de entrada do cristianismo para invadir cada vez mais, como está fazendo a Ásia. Ali tem os melhores seminários, porque o povo é muito educado, então tem seminários. Tem um seminário chamado Asian School of Theology, um dos melhores do mundo, está localizado em Singapura. Era a sede mundial do Instituto Haggai, que está no Brasil. Eles saíram agora, há uns anos atrás, foram para o Havaí, mas era lá. É lindo, só tem notícia boa de Singapura. Alguns dos nomes mais famosos do mundo na área de discipulado são de lá, como Edmund Chang, como o Lawrence Kong. Um dos membros da nossa rede é um mágico, pastor. Tem 10 mil pessoas na igreja dele. Vai dizer, um mágico? É um mágico. Ele é um ilusionista. A igreja construiu um teatro para gastou 36 milhões de dólares para 10 mil pessoas, só para ele fazer as mágicas lá. Então, todo verão, porque mágica é truque. A gente tem a ideia do maligno. Deus deu a ele sempre gostou de ilusionismo, e ele se aperfeiçoou, ele dá show em Las Vegas. E ele, então, por o verão deles lá, ele lota, são 200 mil pessoas que vêm assistir os shows do Lawrence Kong, que é um pastor batista renovado. E ele entretém as pessoas por 2 horas. Todo mundo fica abismado, até a filha levita. Mas, na verdade, é truque, é iluminação, é tudo. E o pessoal, Aí, depois de 2 horas, tem uma intermission no meio, ele fala, todo dia, amigos, eu agradeço demais por vocês terem pago para serem enganados. Por 2 horas, eu enganei vocês com esses truques, é truque. Agora eu peço a sua paciência e consentimento para eu falar alguma coisa que é verdade. E aí, em 10 minutos, ele dá o testemunho dele. É uma coisa maravilhosa. A gente, olha, se Deus usa a mula de Balaão, não vai usar um ilusionista. Faz sentido ou não? Isso é Singapura, Singapura. Muito bem. O que mais? Alguém aqui desse lado de cá? Egito e Portugal. A cota deles acaba aí agora. Vamos pensar em Portugal.
Portugal. Portugal, para entender Portugal, você tem que entender a história de Portugal. Portugal, o nome Portugal vem de uma colônia no norte, onde hoje é a cidade de Guimarães, no norte de Portugal, que chamava-se no Império Romano Portugália. Eles deram nome ao país. Isso estamos falando aí 1700 anos atrás. Os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por 1000 anos. Chegaram em 700, 800 anos. Ficaram até por volta de 1400 e pouco. Inclusive Portugal. A Espanha foi quase que completamente dominada. Só a região nas proximidades da França, onde existiam, que é também o norte de Portugal, paralelo, eram os reis católicos. Eles não conseguiram chegar até ali. De Ávila para cima, Santa Teresa d'Ávila para cima, a cidade dela. Mas eles dominaram tudo. Se vocês terem ideia, uma força muçulmana entrou em Lisboa em 1217 e tocou fogo na cidade inteira. Se um dia você for a Portugal, você visite uma cidade chamada Óbidos. Se não conhece, 70 quilômetros norte de Lisboa. Ela é um dos patrimônios universais da Unesco. Fenomenal. Ainda hoje ela está lá, ainda mora gente, tem restaurantes, tem loja, e ela tem uma muralha ao redor, construída para resistir, no século XII, às investidas muçulmanas. Quem salvou Portugal foi a Igreja Católica. Foram os reis católicos que conquistaram Portugal de volta dos muçulmanos e os expulsaram de lá. Então, a pessoa pergunta, por que é tão difícil um português se converter? É difícil porque ser português e ser católico virou sinônimo. Quando um português se converte, é como se estivesse traindo o seu país. A geração mais nova está um pouco diferente, porque ela é sempre inovadora. Mas, no geral, é isso. Por isso que é difícil a igreja caminhar lá, é muito difícil. Nos últimos 10 anos em Portugal, 800 igrejas fecharam, 300 abriram. Os evangélicos são 0,5% da população de Portugal. É um grande desafio missionário em Portugal. Um grande desafio. O país é maravilhoso. Para um brasileiro morar em Portugal hoje, basta comprovar que tem uma renda de R$8.000 por mês, eles dão residência permanente. 55 mil brasileiros, este ano apenas, pediram visto de residência em Portugal. É mover de Deus, porque eles vão e não voltam mais. Os que podem vão ficar correndo o risco de bala perdida. Eles vão para lá, porque lá é seguro. Aí o que acontece? Gosta do país porque tem o 5º melhor serviço de saúde do mundo. E ali eles ficam. E aí muitos deles são crentes. É a maneira de Deus trazer vida para Portugal. Aleluia. Nós temos todos os anos um congresso que fazemos chamado Encorajamento. Esse ano estamos com 500 líderes vindos, e agora dia 21, orem por isso, dia 21 de setembro, daqui a 2 semanas, temos uma reunião com os 10 líderes principais do Portugal. 3 deles são da Assembleia de Deus, porque tem 3 denominações da Assembleia de Deus lá. Então, 3 deles são os líderes. Nós vamos sentar e vou perguntar. A pergunta para eles é: o que é que o Global Kingdom pode fazer para ajudar vocês? Diga. Nós queremos ver um Portugal para Jesus. Há lampejos de vida brotando. Há igrejas começando a crescer, mas Portugal é um desafio. Outra pergunta que foi feita foi o Egito. Egito é outra história. 5 milhões de convertidos nos últimos 5 anos. Está vindo para Cristo a um gosto, olha, numa velocidade. É atordoante o que está acontecendo através de uma igreja destemida. E porque também o muçulmano está cansado do Islã. Porque os muçulmanos, a gente pensa que eles são todos praticantes, os praticantes são 10%. Os 90% é igual a católico manso. Não está nem aí. Ou protestante na Europa, está nem aí. Ele nunca leu o Corão, nunca leu as hadites. É porque está ali, você nasce, o pai é proprietário, porque o pai no islamismo é proprietário da mulher e dos filhos. É propriedade, como o carro é, como o cachorro é, como a casa é.
E então ele é quem recita no ouvido do bebê: não há Deus além de Deus e Maomé o seu profeta. Aquilo é uma confissão de fé, dizendo assim: esse vai ser muçulmano. O governo registra no cartório e põe na carteira de identidade e proíbe tirar o nome da religião para sempre. Ele pode virar ateu, no documento está escrito ser muçulmano. Então, quando diz assim, muita gente muçulmana lá, mas há muita mesquita. Tem mais de mil torres de mesquita em Cairo, só em Cairo, mas vazia. O povo, isso é papo furado, o Islã é aparência, é presença. 90% da população não pratica. Vai no Natal e Ano Novo deles, que são os grandes festivais, os 2 grandes festivais, que equivalem a Natal e Páscoa. E aí eles vão lá e enchem, mas é como o católico aqui. Pois bem, os salafitas, que são o grupo, e a Irmandade Muçulmana, são os 2 grupos radicais muçulmanos naquela região. O salafita é aquele de barba comprida, que usa vestido, e a Irmandade Muçulmana, os políticos e terroristas. Houve uma eleição 6 anos atrás e eles ganharam o poder. Sabe qual foi a primeira lei que os salafitas tentaram passar lá? A lei autorizando o marido a transar com o corpo da mulher defunta até 9 horas depois dela estar morta. Justificativa: Maomé fez o mesmo com a sobrinha dele, que ele amava demais. Quando ela morreu, no islamismo você tem que enterrar até 3 horas depois que morre. Quando ela morreu, para provar como ele tinha uma paixão embutida por ela, ele desceu ao túmulo e transou com o cadáver 9 horas depois dela morta. Isso não está no Corão, está nas hadiths, que é a tradição, a história de Maomé. Quando o pessoal, que nunca foi porque o pai disse que era, não tinha interesse, ouviu aquilo, falou: isso não é possível que seja a nossa religião. Aí eles ganharam interesse em dar uma olhadinha lá. Lembra, 50% dos muçulmanos do mundo não sabem ler e escrever. Quando você vê os caras nas procissões com o livro, é porque aquilo é um amuleto. Ele não lê, não sabe ler. Aí quando esses 50% sabem ler, falaram: não, vamos dar uma olhadinha. Deram uma olhada e falaram: não é que é mesmo? Ele fez isso. E aí falou: isso não pode ser nossa religião. Aí estourou o ISIS, cortando cabeça. Maomé fez exatamente a mesma coisa. Houve uma decepção, uma coisa, e a Revolução Árabe, a Primavera Árabe, trouxe temporariamente muita liberdade. Então, o pessoal declarou-se ateu, muita gente, publicamente, que não é morto quem declara-se ateu no Islã, porque o Islã vê um ateu ex-muçulmano como missionário, que eles creem que você mais cedo ou mais tarde volta, e para você ser aceito de volta no islamismo, você tem que trazer um não islâmico. Então ele vê o ateu como um missionário. Então eles não matam, mas foram renunciando e abrindo-se para o Evangelho. A igreja nunca cresceu tanto no Egito. Nosso colega da rede lá, ele está com... Agora começou um 3º culto, não cabe mais 10 mil pessoas, no centro do Cairo. Centro do Cairo, a Casa Eldobara. Por outro lado, há sinais e prodígios maravilhosos acontecendo. Por um lado, há a autenticidade da vida dos crentes. Muito sofrimento, terá que passar o justo, mas o Senhor de todos o livre. Então, muito sofrimento. Mas, por outro lado, há muita maravilha acontecendo. Tanto maravilha de cima quanto maravilha de baixo. Porque eu fico maravilhado com Atos 2. Atos 2 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos eram sinais e prodígios também. Tem sinais e prodígios que vêm do céu, e tem sinais e prodígios que são produzidos por nós, seres humanos. Gente que vê quem a gente era e quem é a gente agora. Olhava para aqueles apóstolos que eram pescadores, agora estava pregando destemidamente. É um sinal e prodígio. Mas há muitos sinais e prodígios do céu. O último deles, acontece todo dia, mas o que me impressionou esse ano foram 4 casos de ressurreição. É um negócio que a nossa mente na hora já viu, lá vem papo furado. Porque nós somos treinados no mundo ocidental
a separar a ciência de Deus. Deus está no outro canto, a gente está aqui. Então você fala de a penetração de Deus no mundo da ciência, você começa a duvidar. Isso é conversa furada, é o que chama-se na antropologia da zona excluída. Nós perdemos, desde a Idade Média, a capacidade de ver Deus em tudo. Deus agindo no meio de tudo. A gente acha que Ele só age no meio dos louvores, mas Ele age nas enfermidades, nas situações de crise, com sinais e prodígios. Deus é Deus. Aí, um cristão ortodoxo, da igreja ortodoxa, entrou em coma, foi levado para o hospital no começo do ano. Ele vai estar com a gente, lá no Egito, no nosso retiro o ano que vem. Ele foi levado e morreu. O médico que o atendeu no hospital, um salafita, um barbudão, falou para as enfermeiras e para os enfermeiros: prepara o corpo para enterrar. Em outras palavras, retira as tripas, retira as partes de dentro, tudo aí, para enterrar. E foi atender o outro paciente. Operou o outro paciente. 5 horas depois, quando ele terminou, ele ouviu claramente na mente dele, testemunho desse médico muçulmano, uma voz dizendo assim, na mente dele: vai ver o seu outro paciente. E ele pensou: mas está morto, já mandei preparar para entregar para a família. E aquela insistência, ele finalmente foi na outra sala de cirurgia, onde o cara tinha sido operado e tinha morrido. E quando ele abriu a sala de cirurgia, ele olhou, estava o cara lá na mesa fria. Mas deu a impressão que estava respirando. Mas ele jamais pensou que o cara estava vivo. Chamou as enfermeiras lá no centro cirúrgico e perguntou: vocês já prepararam o corpo para mandar enterrar? Ela, para entregar para a mortuária, para enterrar, embalsamar e enterrar, falou: já tiramos tudo. Falei: mas parece que está respirando. Vê lá. A enfermeira foi: mas está respirando. Falei: põe na máquina, puseram no tubo. Jesus tinha posto de volta todos os órgãos. Todos os órgãos. Sinais e prodígios. Aí o cara se converte. É no meio olha, teve um caso lá, que uma moça, 23 anos, lá para você vai batizar as pessoas, lá no Egito, você vai batizar as pessoas, e a pergunta não é se você está pronto a morrer com Cristo nas águas do batismo, como a gente faz. A pergunta é: você está pronto a morrer por Cristo? Que a possibilidade de morrer é uma realidade. E essa moça ganhou 23 anos, morando com a família no 13º andar de um prédio no centro do Cairo, ganhou uma bolsa para um mestrado em Oxford, uma das melhores universidades do mundo, uma coisa maravilhosa. E ela frequentava a igreja há 1 ano. E no domingo antes de ir, na sexta-feira antes de embarcar, que o domingo lá é sexta-feira, ela foi batizada. O Faiez, o presbítero, perguntou para ela: você está pronta a morrer por Cristo? Ela falou: se você tivesse visto o Cristo que apareceu para mim, você nunca me faria essa pergunta. Estou pronta. Ele a batizou. Ela foi para casa preparar a mala dela, e aí teve coragem e falou para a mãe: mãe, eu estou indo para a Inglaterra, você não espere que eu vá procurar uma mesquita lá. Hoje eu me batizei, sou uma cristã. A mãe pegou ela e jogou do 13º andar. Matou-a. E a polícia registrou como suicídio. O outro que foi para ser batizado naquele dia, 25 anos, morando perto de Giza, das pirâmides, na periferia de Cairo. Faiez perguntou: você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou: tenho medo. Faiez falou: quando você estiver sem medo, você vem. 2 meses depois ele veio e falou: agora eu estou pronto. Faiez o batizou, ele foi para o oásis, perto de Giza, onde ele morava, e falou para o pai: pai, hoje eu fui batizado, eu agora sou um cristão. O pai falou, ele esperava perseguição, o pai falou: eu acho que você está certo. Aí ele falou: mas como, meu pai? Ele falou: seu Deus é poderoso. Ele falou: mas por que o senhor diz isso? Ele falou: você não sabe, mas eu acompanho você há 1 ano frequentando a igreja dos crentes. 1 ano. E nesse 1 ano eu coloquei o veneno mais pesado que a gente tinha na sua comida. Eu fiquei olhando você comer tudo e não fez mal para você. Seu Deus é poderoso.
Agora, surpreendentemente, a reação que vocês tiveram é que eu escuto quando eu falo essa história aí. Por que vocês não tiveram o mesmo júbilo da moça que morreu? Porque quem pagou o maior preço? A gente só gosta de falar do bem bom. Mas se tem uma heroína nessa história, é ela. Porque o que convence o povo lá, é que o que está convencendo é essa firmeza das pessoas dizendo, quer vivendo ou quer morrendo, eu sou de Jesus. É fenomenal. A gente tem que redescobrir essas coisas. Sabe aquele degolar daqueles 23 cristãos na Líbia, egípcios na Líbia? Pois é, a mãe de 2 deles, analfabeta, crente, ortodoxa, da igreja cristã ortodoxa, foi entrevistada na televisão, cadeia nacional, a mãe, o menino de 23 e outro de 21, e perguntaram para ela, se você encontrasse quem matou o seu filho, o que é que você diria para ele? Olha que pergunta. O país inteiro, rede nacional de televisão, entrevistado, porque foi no auge da coisa, aquela mulher simples, falou assim, primeiro eu diria para ele, como ele me fez sofrer, porque eu amava meus filhos. Ele não imagina como eu sofri. Mas segundo, eu diria para ele, muito obrigado. Aí o cara não esperava. Como? Agradeceria? Agradeceria. Mas por quê? Porque sem ele saber, ele foi um instrumento para antecipar a entrada dos meus filhos no reino de Deus. Se fosse eu pulava e matava o desgraçado. Aí entrevistaram no mesmo programa o irmão de um outro que foi morto. E fizeram a mesma pergunta. Aí ele respondeu assim, 2 coisas. Ele falou, primeiro, eu diria para ele que no meio da dor, ele me fez ter alegria, porque a câmera de televisão focalizou na face do meu irmão. E eu, conhecendo o meu irmão, ouvi ele falando, Jesus tem misericórdia de mim. As últimas palavras. E segundo, eu diria para ele, eu sou um cristão, e eu levo este nome a sério, e minha religião me ensina a perdoar. E eu diria para ele, você está perdoado. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando você é a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo, ninguém detém, a obra é santa. Então, há sinais maravilhosos acontecendo, de cima, eu podia gastar aqui até de noite falando, de noite já é, até amanhã de manhã, falando dos casos de Jesus aparecendo. Olha, agora em maio, quando nós estivemos lá, nós estamos trazendo os 3 maiores terroristas que se converteram. Mas converteu, um deles falava assim, que o islamismo não aceita que Jesus morreu na cruz. Ele disse que na hora H, quando o cara ia bater o martelo e o prego, não, esse não, tiraram e puseram Judas. Coitado do Judas, até ali, quem morreu crucificado foi Judas. Pois bem, então falar em cruz e em sangue para o muçulmano é asqueroso. E ele, um terrorista mesmo, ele começa o testemunho dele dizendo, se há alguém que é um Saulo de Tarso do século 21, sou eu, porque eu tenho sangue de cristãos nas minhas mãos. E ele morava também, no Egito tudo é oásis, fora de Cairo. Ele morava lá na vila dele e pregava e revoltava-se contra cristãos. Não é que por uma semana ele quase enlouqueceu, porque toda noite, naquela semana, ele acordou com os lençóis da cama dele empapadas em sangue. Empapadas em sangue. E aí, na última noite, ele teve a visão de uma mulher que dizia assim, este sangue é o sangue de Jesus, creia nele. Aí ele começou a gritar. Aí o povo, na pequena vila, veio ver o que tinha acontecido, e tinha uns crentes meio fervorosos lá, já começaram a dar aleluia. Ele matou 4. Mas ele terminou se convertendo, teve que fugir do país. Foi para a Líbia, foi para a Arábia Saudita, depois voltou para lá. Um homem perigoso.
Você não quer parar de ouvir. Crente novo. Aí tem o Abdala. Abdala é o outro que se converteu e é corajoso, anda pregar. Ele distribui um cartão. Você está precisando, que ele acredita que 100% dos muçulmanos são endemoniados. Esse veio com gosto. Vai orando e vai expelindo demônio. E ele diz, por quê? É do maligno quem nega que Jesus veio em carne. Está escrito. Sem teologia, de frequentar a escola de teologia, o cartão dele que ele diz ele dá um cartãozinho de creia para ser curado. E vai dando para as pessoas o cartão. Venha. E a multidão veio. Eu perguntei para ele, ele tinha uma mesquita que hoje é um templo. São 4 mesquitas na região dele, na região a 120 quilômetros do Cairo, que viraram um templo. E eu perguntei a Abdala, e você não tem medo da turma matar você, não? Cheguei e falei, você está esquecendo que eles pensam que eu ainda sou terrorista? É uma maravilha. Olha, se você quer ver um local onde está tendo o fogo do Espírito de Deus, você vai no Egito. Há uma igreja presbiteriana no Egito que era toda de madeira. Toda de madeira, porque lá só o presidente pode autorizar um cristão, uma organização cristã, a fazer, até pintar a igreja você não pode. Só é um preconceito danado. E 1000 membros, e cheia do fogo. E lá eles são avivados. E ele então pediu autorização para madeira, porque os americanos não tem floresta no Egito e construíram uma igreja de madeira. E ele fala, também não tem cupim, essa é a coisa boa. Não sobrevive, não tem madeira. Aí eles pediram autorização para construir concreto. Não é que o presidente negou? Aí os salafitas e os radicais, ele é uma daquelas igrejas que tocaram fogo. Acharam que ali estava uma presa fácil. Tocaram fogo, reduziram a cinza. O mundo inteiro notificou a CNN, aquelas igrejas queimadas lá. Foi essa uma delas. Quando o mundo inteiro notificou, o Sisi, o novo presidente general Sisi, para ficar bonito no mundo, foi nas câmaras de televisão e falou, nós reconstruiremos a igreja. Está toda de concreto, bonitinha, de graça. O que entendem por mal, Deus faz se transforma em bem. É uma maravilha. Tem tempo ainda? A Egito acabei de falar. A Rússia. Olha, quando a Rússia tem que entender o seguinte, a Rússia é um país, tradição cristã, ortodoxa. As igrejas estavam sem poder aparecer. Ele está mexendo aí, é? Mas é um país, é o segundo maior país do mundo em número de cristãos. A Rússia, em quantidade total. Não são evangélicos, mas em quantidade total. Quando a cortina de ferro caiu, uns anos antes, Deus tinha dado uma palavra de profecia para um pastor em Uppsala, na Suécia, da igreja Word of Life, para preparar um exército de 1000 missionários, para mandar para a Rússia. Ninguém imaginava que ia cair Gorbachev ia fracassar daquele jeito, cairia a cortina de ferro. Mas ele fielmente preparou, ele creu naquela palavra profética e preparou. Quando caiu, imediatamente eles mandaram 1000 missionários para a Rússia. Plantaram 600 igrejas. Já tinha os batistas na Rússia. Tinha os pentecostais, um pequeno grupo, era minoria. Essa é uma igreja do fogo, essa é a igreja Word of Life, em Uppsala. Agora é modelo no mundo para o colega da rede, Joaquim, para alcance de refugiados. Pois bem, só a igreja central em Moscou, pastor Matizola, só jovem tem 4.000. Há um movimento para Cristo. A Sibéria, rapaz,
Quem imaginaria que na Sibéria, olha, mas é no meio de muito sofrimento, a coisa aconteceria. Tem um caso que eu vou contar para vocês aqui, para vocês, hoje ele dormir dando graças a Deus, nós servimos um Deus poderoso. Meu amigo Nick foi fazer uma pesquisa, ele foi missionário na Somália, e Somália é deprimente. É o país mais fechado do mundo, a coisa é terrível. E ele ficou tão impactado que ele decidiu fazer uma pesquisa entre os perseguidos do mundo, pela fé em Cristo. Principalmente da década de 70 e 80. E ele foi em vários lugares, na Ásia especialmente. Mas ele resolveu ir na Rússia, porque ele ouviu falar de um homem na Rússia, foi preso 17 anos, que agora estava livre, e que Deus tinha feito uma obra imensa na vida dele. Então ele foi lá, e ele colocou no livro, eu chorava lendo, chorei. Porque olha o que é, quando Deus resolve agir, a porta que ele abre ninguém fecha. Esse homem, crente, de linha pentecostal, porque o pai o levou a Cristo, o pai foi morto. Mas ele havia aprendido os hinos da harpa cristã deles lá. E havia aprendido, memorizado muitos versículos da Bíblia. Casado, a vila tinha 1.200, a vila dele, cidadezinha, 1.200 habitantes. Ele começou o culto doméstico, sendo contrária à instrução ateísta de Stalin. Ele começou o culto doméstico. E começou a cantar os hinos na casa dele, que havia aprendido dos pais, hinos tradicionais. Você sabe o que aconteceu? Aquele culto doméstico virou 120 pessoas. A KGB chegou para ele, você tem que parar com isso, senão nós vamos ter que colocar você na cadeia. Esse é o último aviso. Mas o povo da vila não deixava de vir. E nem ele queria. E cresceu mais ainda, puseram ele na cadeia. Ficou 17 anos preso. A 1.000 quilômetros de distância da casa dele. Uma prisão com 5.000 presos. Puseram ele lá. Olha o que é que acontece. Primeiro dia que ele chegou, deram para ele um caderno em branco com um lápis. Ele começou a anotar os versículos que ele lembrava na cabeça. Como é importante a gente memorizar a Bíblia e ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Aquela ficou a Bíblia dele. Que ele colocava os versículos, ele ia escrevendo, ele colocava o que lembrava nos buraquinhos da parede. E ali era o alimento dele, todos os dias espiritual. Mas todos os dias, às 5 horas, ele cantava o hino que ele mais gostava que seu pai tinha ensinado para ele. E foi isso. Ele cantou o hino. Os 5.000 presos vaiaram e mandaram ele ficar calado. Para com isso, tal. Por 17 anos, a KGB vinha para ele e dizia, se você assinar o termo dizendo que você é um espião americano, que era mentira, nós liberamos você, você volta para a sua casa. E ele manteve sua integridade. 17 anos depois, o soldado, o pessoal da KGB falou para ele, sua esposa morreu, essa é a sua última chance. Se você quiser ver os seus filhos em vida, você tem que assinar esse documento, nós liberamos você. E ele fraquejou. E ele disse, amanhã eu assino. Naquela noite, ele ajoelhou para orar, e ele ouviu a oração da sua esposa e dos seus filhos a 1.000 quilômetros de distância. E a oração da esposa era pedindo a Deus que o fortalecesse e não deixasse ele fraquejar. Olha, não tinha WhatsApp não. Tem Deus na história. No dia seguinte chega os soldados para ele assinar e ser libertado. Ele falou, de jeito nenhum. Deus já falou comigo, eu ouvi a voz da minha esposa. E contou a história, ele sabia que o que eles tinham inventado era mentira. Levaram ele para fora, acorrentado. Quando eles pegaram ele e tiraram da cela e fizeram-no caminhar para fora, os 5.000 prisioneiros começaram a cantar o hino que ele havia cantado 17 anos. Coisa maravilhosa. Aí o soldado perguntou para ele, quem é você? Foi o servo do Deus Altíssimo.
Aí esse meu amigo foi entrevistá-lo, porque no livro é chamado O Caso da Cadeira Virada para o Ocidente. Porque por 17 anos ele tinha uma cadeirinha no quarto da cela dele, e ele sentava com a cadeira voltada em direção à vila e à família dele. E ele deu a entrevista sentado na cadeirinha do Ocidente, na casa dele. Como é que pode uma igreja ir mal quando Deus age poderosamente assim? Olha, irmãos, eu fico pensando naquele texto de 1 Pedro 3, 19 e 20. Diz que Jesus morreu e foi para o inferno. Está escrito lá. O credo apostólico diz que ele desceu à mansão dos mortos, não diz? Ele foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, não diz? É o que está escrito, baseado nesse texto. E eu ficava sempre, o que Jesus foi fazer no inferno? Porque se tem um lugar que ele não precisa ir, é lá. E a Bíblia diz que ele morreu e foi lá. Fazer o quê, meu Deus do céu? Até o dia que eu li o texto no grego. E o texto diz que ele foi lá para pregar os espíritos em prisão. A palavra para pregação, no texto lá, é querigma, que é uma palavra militar. Existem várias palavras na língua grega que dizem a mesma coisa. É como o português. Você quer gozar de alguém, você pode dizer gozar, mangar, caçoar. Assim também é pregar, comunicar, anunciar, falar. São várias palavras. Querigma foi a palavra que o Espírito Santo usou para a proclamação do Evangelho. A palavra foi uma palavra escolhida pelo Espírito de Deus. Ele motivou o apóstolo a usá-la para falar do Evangelho, mas era uma palavra militar, usada para comunicar as vitórias do Império Romano. Toda vez que Roma vencia uma batalha, saía o maratonista, que era o correio daquela época, 40 quilômetros, correndo para levar a notícia, entregava a notícia para o próximo maratonista, e 2, 3 dias Roma já sabia. Roma havia vencido e o general estava se aproximando, com os escravos e as tropas, voltando para Roma. E Roma se preparava para a chegada do indivíduo. Quando as tropas chegavam na entrada da cidade, a trombeta tocava numa das 7 colinas, a colina do Fórum. Toda a cidade já esperava, e ao tocar da trombeta era um querigma, era a proclamação: Roma venceu. Não é interessante que o Espírito Santo, para a proclamação do Evangelho, escolheu uma palavra que não conhece derrota? Não conhece. A história é a seguinte: o diabo não é Deus, ele não sabe todas as coisas. Ele imaginava que Jesus era o Messias. Tanto é que ele chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Se é um condicional. Ele tinha dúvida. E a vida inteira dele foi coitado, deve ter sofrido com a consciência. Será que é? Será que não é? Final das contas, ele sugestiona ao traidor e ele vai à cruz. Não é isso, Jesus? E Jesus morre. A cena seguinte é o inferno em festa. Matamos aquele que tudo indicava era o Messias. Eu imagino aquela festa, 1 Pedro 3,19. Eu imagino que era um bacanal aquilo ali, deve ter rolado de tudo, viu? A turma do crack estava lá, rolava de tudo lá. Afinal de contas, eles haviam matado aquele que indicava pelos seus atos que poderia ser o Messias. Quando eles estavam achando que tinham conquistado a vitória, eis que Jesus surge no meio deles. E aí é o querigma. E Jesus foi lá para proclamar sua vitória. E Jesus diz assim: o que vocês pensaram que era a minha derrota foi a minha vitória. Na cruz eu esmaguei a cabeça da serpente. Eu sou o vencedor, eu sou o capitão. A porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. Eu sou o vitorioso, eu sou Jesus. Proclamando sua vitória. Que coisa fenomenal. A gente anda por aí afora, o que o mundo vê como o cadáver da igreja, a gente vê como Deus assentado no trono. A igreja é um verdadeiro fênix, ressurge das cinzas. Quando você pensa que a coisa que toca fogo numa igreja, é aí que a igreja cresce. No Quênia, o bispo Kitonga, que é da nossa rede, evangelizando os muçulmanos da área de Mombasa, falou para mim: tocaram fogo na minha igreja.
que estava com 500 convertidos do Irlanda na igreja dele. Tocaram fogo no melhor prédio que eu tinha em Mombasa. Eu falei, e agora? Ele falou, agora é que está bom, que estava muito calor. Agora nós nos reunimos debaixo da árvore, os 500 viraram meu. O evangelho é uma coisa maravilhosa. Irmão, você tem que crer nisso aí. Você tem que viver por isso aí. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Nós seguimos aquele vencedor, que ao terceiro dia Ele diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então a história da igreja é a história dos feitos de Deus usando gente comum, que crê nesse Deus poderoso. É assim que o complexo do Alemão vai ser completamente transformado. É assim. Não vai ser com o PP, não vai ser com coisa, não vai ser... Tudo isso não vai ser com campanhas sociais, tudo isso pode ajudar. A verdadeira transformação vem do alto. Ninguém nasce se não for do alto, ninguém é completamente transformado da água para o vinho. O velho não se torna novo, o nascer de novo se não for de Deus. Você tem que crer isso. A história da igreja é uma coisa maravilhosa, fenomenal, porque ela é feita de pessoas, não de ditadores, ela é feita de inspiradores. Gente que segue nos passos de Jesus, e quando a gente segue nos passos de Jesus, a gente é mensagem mensageiro, sai da frente, porque o trator está chegando. A coisa vai, é uma coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor, é bom demais. Muito bem, tem tempo ainda ou vamos parar por aqui? É para anunciar? Pode, pastor? Pode. Ele está pedindo para eu anunciar. Eu nem ia trazer, ele foi buscar lá no hotel. Você fechou o carro direitinho? Esse aqui é um livro que eu escrevi, Deus me deu. Eu estava reunido com 15 mulheres yazidis no Iraque. Uma delas teve 23 membros da família, cabeça cortada. Foi abusada por 5 homens, todos os dias, por 30 dias. A gente falava o nome ISIS, elas caíam no chão rolando, tudo traumatizado. E eu fui lá para ver isso, porque a gente gosta do sangue. Nós somos um verdadeiro vampiro. Se tivesse um canal de televisão que só falasse coisa boa, fechava. A gente só gosta de ver o carro que bateu, o terremoto que matou muita gente, aí a gente gruda na televisão. E eu sou assim também. E eu fui lá para ver só cadáver. E no meio, depois que aquela coisa lá, eu chorando com dó daquela situação toda, lá no Iraque, o líder dos 40 mil yazidis que estavam lá falaram, quer que eu segure? Eu seguro aqui. Aí falou assim, doutor Dantas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei, o que é? O seguinte, as Nações Unidas veio aqui, colocou água e luz. Nós temos água e luz, e foram embora. As organizações ONG, sem fim lucrativo, vieram aqui, dão comida e roupa e vão embora. Não tem muito cristão por aqui. Mas se tem um povo que vem aqui, nos ama e fica, são os cristãos. Então, eu fui lá para ver o cadáver, o texto todo, esse livro todo. Eu estava lendo naqueles dias Isaías, e é aquele texto de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. As abas da sua veste enchiam o templo. Então eu fui lá querendo ver o cadáver do rei Uzias. E Deus me fez ver que ele continua assentado no trono. Então o livro chama-se Tô Frito. Dicas práticas para vencer a crise. Quando você pensa que está tudo perdido, o que é que Deus nos fala naquele texto? Isso aqui é lá. 15 mil reais. Esse aqui são princípios do avivamento. Isso é um estudo de Atos 1 a 7 sobre marcas do avivamento bíblico, na vida dos crentes e na vida da igreja. São 7 capítulos. O nome do livro é sugestivo. Ninguém detém, lembra? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa.
esta causa é do Senhor, obra santa do... E aí vai. E é presbiteriano, hein? Milagre acontece. E essa aqui é 25. E essa aqui tem poucos exemplares. não tem quase nada. Esse aqui eu escrevi saiu o mês passado. Isso é para o evangelista que está lutando na congregação lá, pequeno grupo. É para o líder de pequeno grupo. Você tem pequenos grupos aqui? Alguns? É para pequenos grupos. Chama-se Não Deixe o Seu Grupo Morrer. É um estudo do ministério de Jesus na Galileia. Então, porque Jesus fez a coisa tão bem que os 12 cresceu, não morreu e está crescendo. Faz 2000 anos. Então não deixe seu grupo morrer. Obrigado. E o que vocês comprarem isso aí vai ajudar com nós estamos com 9 escolas no Líbano e no Iraque para crianças refugiadas. 25. Nós vamos ter um intervalo, porque o pessoal do suporte aqui do loft aqui da cantina fez coisas maravilhosas e está com muito amor. As portas estão abertas ali. Eu gostaria que você desse um pulo lá. 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos. Só para tomar um cafezinho, só para dar uma olhadinha, dar um alô. E ele vai sentar um pouquinho, porque está em pé. Termina tudo. 10 horas? Aí voltamos para a última meia hora, tá bom? 15 minutinhos, por favor. Os dois lados estão abertos. Pode descer por aqui. A porta é ali. E quem quer o livro, corre logo lá.